Essa palavra ficou queimando, mas ela é tão simples. É um sentimento. Mas é algo que todos nós precisamos ter pelo Senhor. Salmo de número 84. Eu fiz um banner, está lá no Canva. Eu esqueci de avisar vocês, já baixaram, eles vão colocar aqui atrás. Salmo de número 84, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um só dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Você confia no Senhor? Então dê a melhor salva de palmas para Ele, amém? Senhor Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, Pai, que mais uma vez, Deus, nós estamos aqui para falar daquilo, Senhor, que eu sempre falo. Aquilo que é mais amável, aquilo que é perfeito, aquilo que é reto, aquilo que nos direciona, Senhor, para viver o sobrenatural, aquilo que nos direciona para viver o natural, aquilo que nos direciona para viver o ordinário, mas também o extraordinário. A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que transforma a nossa vida, a Tua palavra, Senhor, que muda a nossa história. Senhor, é tão somente a Tua palavra. Senhor, que Tu venhas a preparar os corações para receber a Tua palavra, Senhor. E que Tu use a minha vida, Senhor, para falar pelo Teu Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Esse salmo aqui é um salmo dos filhos de Corá. E eu já falei para você que quando a gente fala em salmos, a gente lembra que os salmos, na sua maioria, são de Davi, né? Grande parte são de Davi, mas tem muitos autores dos salmos. E os filhos de Corá são uma geração que lá no início, quando o Senhor tira o povo do Egito e os leva para o deserto, e eles fazem esse lugar aqui um lugar de habitação, o tabernáculo do Senhor. Corá, Datã e Abirão, 3 homens, eles eram de uma linhagem levítica, eles eram levitas do Senhor, eles tinham uma função de preparar o ambiente, assim como eu e você preparamos o ambiente para que o Espírito venha se fazer presente. Eles preparavam o ambiente, mas eles não podiam entrar no santo nem no santo dos santos. Eles não poderiam acender o incenso, eles tinham uma limitação. E Corá, ele queria mais. Ele não queria ser mais levita só, ele queria ser sacerdote. Ele queria algo a mais. Mas nem tudo que o Senhor te capacita, às vezes o Senhor te capacita e te dá algo até aqui, Ele não te coloca mais na tua mão, porque você pode se perder, não é para você. É assim na sua vida financeira, é assim na sua vida, no seu estudo, no seu dia a dia, na casa do Senhor. O Senhor às vezes te dá até um limite porque Ele conhece a tua estrutura. E Ele deu para eles um limite. Mas Corá se rebela e quer mais.
Mas desse se rebelar, o Senhor vem e 250 homens são consumidos por fogo. Porque naquela época era olho por olho, dente por dente, não existia graça. E hoje nós vivemos da graça. O Senhor diz assim: tu quer? Vai. Mas olha que eu não te coloquei. E a pessoa cai e erra. E daí depois, meu Deus, eu avancei demais, Senhor. Por que tu não disse? Não, meu filho, mas tu queria. E eles avançaram e eles foram e deu no que deu. Mas o Senhor disse: olha, a geração de vocês, os filhos, eu vou deixar. Eu vou deixar que os seus filhos adorem. E o Senhor não pune a geração. Ele pune o pai, mas não pune a geração. E eu entendo que eles são gratos a isso. Eles entenderam o amor do Senhor. Eles entenderam a graça de Deus derramada nas suas vidas, ainda que não houvesse a graça, mas havia misericórdia do Senhor. Então a misericórdia os alcançou e eles não foram punidos. E porque o Senhor, na sua onisciência, sabia que lá na frente eles seriam grandes homens de valor, que o adorariam em espírito, em verdade, adorariam Ele de todo o coração, a como acontece comigo, com você. Talvez a sua geração lá atrás, seus pais, seus avós, não tiveram a mesma percepção, não tiveram a mesma chance de conhecer ao Senhor verdadeiramente. Mas você está aqui para adorá-lo. Então não perca a oportunidade de agradecê-lo. Porque o Senhor olhou para você e viu que em você havia uma pessoa adoradora, um adorador, alguém que faria diferente da sua geração antiga. É fato que nós carregamos conosco algumas consequências do pecado, que precisamos quebrar em Cristo, sim. Mas o Senhor Deus é riquíssimo em misericórdia. Então há um cumprimento de um propósito maior na sua vida. Você está aqui à noite porque o Senhor conhece o teu coração. Talvez os seus pais, os seus avós não foram fiéis para com Deus, mas o Senhor deu a chance a você, deu o privilégio a você de estar aqui. Então não perca a oportunidade de adorar a Deus. Não perca a chance de adorar a Deus. Não perca essa chance de viver um novo propósito. E esses homens que começam a cantar, a entoar cânticos, porque os salmos eram verdadeiros cânticos. E que nós pegamos esses salmos aqui, muitas vezes transformamos em canções. Há uma canção nesse salmo. E ele começa assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Queridos, quando a gente para analisar, era apenas uma tenda. Geralmente no meio do ermo, no meio do nada, uma tenda, assim como eu e você, às vezes no desespero da alma, triste, abatido, cansado. Você é um tabernáculo do Senhor, você é a morada do Deus Altíssimo. Mesmo que o mundo te enxergue, mesmo que o mundo não te enxergue, o Senhor te sonda, o Senhor te conhece. E a gente olha o que tinha essa tenda para trazer tanta êxtase, tanto êxtase ao coração desse salmista. O que tinha nessa tenda que alegrava tanto o coração dele a ponto de dizer quão amáveis são os seus tabernáculos. E quando a gente vai olhar por que ele fala no plural, porque no plural, no original, dá um tom de grandiosidade àquilo que ele está falando. Quão amáveis são, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, quão amável é a tua glória, a habitação do teu Espírito. E eu e você hoje somos habitação do Espírito de Deus. Às vezes nós não damos valor
a quem eu e você somos, porque nós não somos criaturas, mas somos filhos de Deus. O Senhor nos deu acesso a Ele. Não tem mais isso aqui, não tem mais véu, não tem mais templo, que precisava a cada ano entrar na presença, levar lá a expiação, um sacrifício de sangue. O próprio Cristo se fez o sacrifício perfeito por mim e por você. E hoje nós podemos ser habitação, o Espírito habita em mim e você. Quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Quão amáveis, Pai. E eu me recordo que eu fiquei ali orando, Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. Senhor, a tua glória é grande, Pai. E a tua glória habita em mim, num homem pecador. Alguém que achou graça aos teus olhos. Que se olharmos para nós mesmos, fazemos uma análise. Examine-se o homem a si mesmo, nós não achamos nada em nós que nos agrade, imagina, ao Senhor. Mas o Senhor, com seus olhos como chamas de fogo, penetrou o teu coração e achou algo bom e agradável, que Ele pode dizer, eu vou fazer algo grande, eu vou fazer algo grandioso da vida desse rapaz que, cheio de defeitos, cheio de pecado. E ele tinha uma alegria em olhar. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Será que não era melhor uma fonte de água, um oásis no meio do deserto, do que uma simples tenda? Será que não era melhor um rio passando ali ao redor, uma terra frutífera? Eles estavam no ermo. O mesmo Deus que comanda as estrelas, o mesmo Deus que fez tudo, Ele achou em nós um lugar para habitar, para fazer morada, para mudar a história, para transformar. Se você acha que ainda não é o suficiente, ainda, Senhor, falta algo, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo trabalhar, Ele vai mudar, Ele vai moldar, Ele vai transformar. Você precisa querer ser transformado. Então, aquilo que era grande, transcendente, aquilo que era glorioso, vem habitar no íntimo de um homem, vem habitar naquilo que é palpável, vem habitar numa tenda. E a primeira análise que a gente vai fazer é onde e quando foi escrito isso. Alguns vão dizer que é no exílio, que eles estavam longe da terra prometida, a 1000 quilômetros, um tempo de exílio. Estavam longe, e lá bate a saudade do salmista, e ele se recorda. Outros vão dizer que não, que ele estava perto, e ele, ao ver as andorinhas, os pardais, como nós vamos ver a seguir, ele está dentro. Mas eu vejo que não importa o lugar onde está, aonde nós sentimos, se nós sentimos falta ou se nós estamos dentro. Importa que nós conhecemos a presença. Pessoas que hoje têm saudade estão lá, mas não têm mais forças para retornar, ou até pisaram no Santo dos Santos, mas não conseguem mais retornar, porque nós cantamos aqui, Ré maior, quem já pisou? Quem já pisou? Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, chama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou? E quem já pisou no Santo dos Santos?
saiu. E andou longe, andou afastado. Mas não consegue esquecer da presença. O habitar da presença, ele te faz retornar. Querer retornar, mas às vezes você não consegue. Você está lá e não consegue mais. Porque você se atolou. E você quer voltar e você não tem forças. Mas você precisa fazer o caminho de volta. É preciso fazer o caminho de volta. É preciso se esforçar. É preciso dar um primeiro passo em direção ao Senhor. É preciso retornar. Se esse salmista estava no exílio quando ele escreveu, ele tinha saudade, mas lá não tinha mais o ambiente. Lá não tinha mais o templo ao qual ele frequentava. Mas nós temos hoje a facilidade de encontrar o Senhor em qualquer lugar. É só dobrar o nosso joelho e pedir, clamar a Ele. Não precisa mais de um lugar físico. A presença habita em você. A partir do momento que você abre o coração e deixa o Espírito Santo trabalhar. Entenda. É simples, mas precisa de um primeiro passo. Precisa de um querer. Precisa de uma busca. A presença é algo que você precisa buscar. Queridos, você precisa buscar a presença. Quando nós buscamos ao Senhor, verdadeiramente o encontramos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você busca ao Senhor, Ele te direciona para viver algo que talvez você nunca pensou que faria. Então, se ele estivesse longe, ele estava com saudade, mas provavelmente ele estava perto. Porque ele via o manifestar das coisas simples, contrastando com aquilo que era tão glorioso. Pensaria ele, um lugar tão simples habita algo tão grandioso. Como eu falei, em alguém tão simples pode habitar algo tão grande como a presença do nosso Deus. Nós somos, queridos, pó nós retornaremos. Mas o Senhor escolheu dar a nós algo muito grande. Escolheu dar a mim e a você algo que a gente não consegue mensurar, de tão grande que é a presença dEle. E às vezes a gente, no decorrer dos dias, no andar, nos desvaneios da vida, a gente esquece quem nós somos em Cristo. E nos preocupamos com as coisas desse mundo. É natural que nós vamos se preocupar, é fato. Mas o Senhor vai dizer, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Busque ao Senhor. Ele quer ser achado por ti. Ele quer te dar a direção. Ele quer te dar um novo posicionamento. Algo que depende de um passo seu. Dizer sim, Senhor, eu quero mudar. Eu quero, Senhor, ser diferente. Então, o salmista, ele tem esse desejo intenso. Não é uma obrigação religiosa estar aqui, entenda. Não estamos aqui para cumprir um ritual. Estamos aqui para adorar ao Senhor. E quando você se desloca da sua casa para cá, você tem que vir com esse entendimento. O culto já começa lá na sua casa, preparando o seu coração e dizendo, eu vou adorar a Deus. Eu falo sinceramente para você, eu adoro estar aqui adorando ao Senhor. Estar aqui adorando ao Senhor. É fato que a gente tem os momentos íntimos da gente com o Senhor e nós precisamos ter, mas é preciso estar em comunidade, em comunhão uns com os outros, fazermos um culto ao Senhor. Queridos, não é a luz, não é o telão, não é a bateria, não, é a adoração a Deus.
Adoração não são os louvores, adoração é teu ato, é tu abrir o coração e bradar a Ele que Ele é santo, que Ele é verdadeiro. É fato que os louvores nos impulsionam a isso, nos levam a adorar, mas essa adoração tem que vir do íntimo. O Senhor Jesus vai falar sobre os fariseus na época, sobre os religiosos. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Havia um rito religioso que eles cumpriam à risca. Nós não somos robôs para cumprir tarefas. Nós somos um habitat do Espírito Santo que precisa dar o melhor culto ao Pai. Precisamos abrir a nossa boca, deixar o Espírito encher e clamar e adorar ao Senhor. Com amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então, um lugar que habita alguém tão grandioso, era tão simples, amável, mas quando há a presença do Senhor, o ambiente se torna agradável. Quando há presença, o ambiente se torna agradável, porque a presença é algo agradável. Não era pelo lugar, era por quem habitava no lugar. A tenda começou a andar porque Moisés pediu ao Senhor: eu quero que tu estejas conosco. E o Senhor começou a se fazer presente. Mas a presença habitava um lugar. Certo dia o Senhor Jesus, Ele senta a um poço ao meio-dia e chega uma mulher samaritana. E Ele pede água a essa mulher. E essa mulher começa a questioná-lo porque ela diz: tu és judeu. Os judeus não se dão com os samaritanos. Havia uma guerra ideológica entre eles. E o Senhor começa a falar, se tu soubesse quem eu sou, se tu soubesse da água que eu posso te dar. E o Senhor começa a falar de algo que ela não consegue entender. Mas ela começa a entender que Ele era diferente. Porque nós começamos a entender que o Senhor é diferente. Nós começamos a entender que há algo diferente quando o Senhor começa a falar conosco. E Ele fala, e ela começa a questionar: mas vocês dizem que tem que adorar lá em Jerusalém, nós entendemos que temos que adorar aqui. O Senhor Jesus disse: não, os judeus estão certos. Mas vai chegar um momento, e já chegou esse momento, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então nós somos templos do Espírito Santo. Nós estamos aqui, já podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, independente da situação. O Senhor habita em mim e você, e quão agradável é, quão amável é o tabernáculo do Senhor, quão amável é olhar para Ele e entender que o Senhor habita nele, Ele é meu irmão. Quão é amável olhar e entender que apesar de qualquer defeito que eu possa ver, o Senhor habita nele. E olhar para mim e dizer o seguinte: eu também tenho defeito. Então nós começamos a entender o mandamento do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo, com o olhar do Senhor, e entender que nele também habita aquilo que habita em mim. E entenda, quando o Senhor diz que vai habitar, Ele prepara. Começou assim lá. Eles saíram escravos. Eles não sabiam mexer em nada, eles não sabiam fazer nada, tinham suas limitações. E o Espírito do Senhor os capacita para fazer algo, capacita Bezaliel. O Espírito do Senhor o capacitou para fazer, para construir tenda, para construir tudo. E eles foram capacitados para fazer um lugar para o Senhor, assim como o Espírito Santo que habita eu e você vai te capacitar para olhar para você e dizer o seguinte: preciso mudar. Eu preciso ainda ser trabalhado. E quando você vai entender na sua intimidade com o Senhor,
Quando você está na intimidade, você começa a clamar ao Senhor e ver quanto Ele é grande, e ver o quanto você é pequeno, e o Espírito Santo te mostra os teus defeitos, e você começa a dizer: Senhor, eu preciso ser mudado. Eu preciso ter mudado da maneira que te agrade, Senhor. Eu preciso ser sondado, eu preciso ser trabalhado, eu preciso, Senhor, mudar a cada dia para que Tu venhas fazer verdadeira habitação em mim. E da mesma forma que o Senhor capacitou pessoas para fazerem uma estrutura, Ele te capacita para que você seja limpo e que você entenda pelo Espírito que você precisa ser lapidado, porque você é uma joia preciosa do Pai. Você crê nisso? Você está entendendo, igreja? Em João 14, 23, Jesus promete: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Nós agora somos o tabernáculo do Senhor, tabernáculo de Deus. Então, homens que entenderam o seu propósito, eles se posicionaram para viver, para ser uma verdadeira habitação do Senhor. Então é o momento de a gente analisar e entender: olha, Senhor, me capacita para olhar para mim, ver em mim e enxergar em mim aquilo que eu não consigo ver. Porque às vezes nós olhamos para nós e achamos que está tudo perfeito, que a gente é perfeito. Que a gente acha, como marido, a gente acha que a gente está certo. E que a esposa às vezes está errada. E assim sucessivamente, com os filhos às vezes também é assim. E no trabalho a gente também acha que é assim, porque a gente tem uma medida de se analisar. E às vezes assim é com Deus também, a gente acha que está tudo bem, que não precisa mais mudar, que como está legal, está ótimo assim. Eu estou sentindo, eu vou lá e sinto algo bom, é a presença do Senhor. E o Senhor quer te mostrar muito mais, quer te dar muito mais, quer te capacitar muito mais, quer te levar para o profundo, para o íntimo, para o secreto. Verso 2: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. A gente vê aqui que o salmista, ele está totalmente apaixonado pela presença do Senhor. A minha alma suspira e desfalece. Como um jovem apaixonado que vê o amor da sua vida, ele... Da mesma forma que ele suspira, ele desfalece, porque as suas forças não são suficientes para chegar e dizer: olha, como eu te amo, tu és linda. Dá o primeiro passo. E daí por isso que na noitada muita gente bebe para ficar corajoso. Então vão para a noitada, daí olham lá e dizem: não, agora eu vou beber porque daí eu vou ter coragem. E daí fica um negócio de uma noite só, de um dia só, porque não é algo verdadeiro. Porque quando é verdadeiro, o Senhor te direciona e as coisas acontecem. Então você, jovem, não tenha pressa, acalme seu coração, tudo ao seu tempo. Amém? Os jovens não dizem amém, né? Então a gente vê a totalidade de um ser apaixonado, a alma, coração e a carne, tudo envolvida. O meu coração e a minha carne. E está lá o judeu no Muro das Lamentações, adorando ao Senhor com o seu corpo. Eles estão lá no Muro das Lamentações fazendo as suas preces e fazendo esse movimento, o movimento da vela, como se o fogo chegasse ao céu. Eles entendem no seu interior e eles carregam isso, que precisam adorar não só com a sua boca, mas com o seu corpo. Por isso que a gente vem aqui, não basta só ficar assim: Senhor, a gente já quer adorar, levantar a mão. Eu ficava preso no violão aqui, quando eu estava no violão eu não podia adorar, porque eu tinha que ficar olhando a cifra. E quando eu fechava o olho, daqui a pouco já estava tocando errado.
Agora está melhor, porque daí eu já não esqueço mais, eu já começo a adorar ali, não precisa mais ficar com o violão na mão, tem bastante gente para fazer isso, glória ao Senhor. Que o Senhor traga cada dia mais pessoas e capacite mais para que a gente tenha adoradores nesse lugar, verdadeiros adoradores, alguém que adora em espírito e em verdade. E esse é o papel da igreja, é o papel do grupo de louvor, gerar um clima de adoração, para que você levante a mão daí, e você sinta a glória sendo derramada, e você adore ao Senhor, e você começa a entender que você precisa mudar, e você começa a adorar, e você chega em casa e você continua naquele espírito de adoração, e você vai vendo que você precisa estar mais, buscar mais e crescer mais, porque você entende que o Senhor é uma fonte inesgotável. Queridos, eu e você somos limitados, mas o Senhor não. A gente olha a Deus às vezes com a nossa ótica humana. A nossa ótica humana é limitada. Nós falamos de um Deus que fez todas as coisas pela palavra. E será que pela palavra Ele não pode mudar o decreto da tua vida? Ele não pode te direcionar para algo grande, algo maior, ao qual você não consegue imaginar. Nós limitamos o nosso Deus, porque nós olhamos a Ele pela nossa ótica. Uma ótica humana, uma ótica falha, uma ótica limitada. E esse salmista, ele se impressiona. Quão amável é, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, ela desfalece pelos teus átrios. Entenda que ele estava limitado ao átrio. A alma dele desfalecia pelo átrio. O átrio era isso aqui, era aqui, antes da tenda. Ele não podia entrar. Ele não podia acender o fogo, ele não podia entrar lá no Santo dos Santos para sentir Deus. A alma dele já gemia só por estar no átrio, por estar lá na rua. Entenda que ele entendeu que já era o suficiente estar no átrio. Já era grandioso. Agora eu e você é diferente, nós temos livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai. Não há mais divisão. É fato, nós podemos entrar e sentir a glória de Deus. Nós somos bem-aventurados. Não é mais uma fé intelectual, não é só uma fé racional, é uma fé que tem que mover o corpo, as emoções. Adorar ao Senhor verdadeiramente. Então ele fala de o termo Deus vivo. Exultam pelo Deus vivo. Nós somos bem-aventurados, nós conhecemos o Deus vivo. Enquanto o mundo conhece os Deus mortos, o Deus feito por mãos humanas, nós conhecemos o Deus vivo. A presença que habita em mim e você. Que não é só um arrepio, não é só é uma presença. E essa presença quer te levar para mais longe, para mais fundo. Assim como Ezequiel 47. Numa visão ele vê e andava 1000 côvados, 500 metros. E as águas davam nos tornozelos. Daqui a pouco as águas davam nos joelhos. E ele andou mais 500 metros, as águas davam nos joelhos. Mais 500 metros, as águas já davam na cintura. E quando ele começa na sua visão a andar mais 1000 metros, mais 500 metros, que eram 1000 côvados, já não dava mais de sentir os pés, já não dava mais pé. Ele já estava flutuando na presença. O Senhor quer nos levar nessa profundidade.
O Senhor quer nos levar nessa glória, Ele quer nos levar além do que a gente possa imaginar. Mas o que precisa? Precisa vir alguém aqui gritar, clamar? Não. Basta você querer. É uma busca sua. É somente sua. Nós podemos vir aqui e levantar as mãos e pregar e falar e falar. E o louvor, louvar, você levantar as mãos, mas se não for do seu coração, não for uma busca sua, de nada vai valer. Você vai viver um momento, você não vai viver a intensidade. Você vai andar com água nos tornozelos. O Senhor está te chamando para viver algo maior nessa noite. Para você olhar e dizer o seguinte: quão agradáveis, quão amáveis são os teus tabernáculos. Então o lugar que ele podia entrar, ele já estava saciado de estar no átrio. Ele estava aqui fora. Ele estava ali fora, ele não podia entrar. Já tinha dado BO quando eles tentaram entrar. Seus pais já queriam entrar, não puderam. Então eles entendiam que ali era o lugar deles. Não importa onde você está no reino. Nós somos corpo. Nós precisamos um dos outros. O corpo é formado por vários membros. Para cada lugar há uma responsabilidade maior. Uma vez eu perguntei ao Senhor assim, o Senhor me foi claramente. Foi pá. A gente sabe quando é a voz dele que fala no coração. Senhor, eu queria, há uns anos atrás aí, uns 3 anos atrás. Senhor, eu queria mais entendimento, mais capacidade da tua palavra. Queria fazer mais, Já veio assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. É simples. O Senhor está apto a te dar, mas você está preparado para usar aquilo que Ele te deu? Porque tudo tem que ser para a glória dEle. Então, às vezes, nós precisamos estar preparados e nos preparar. Ele sabe o momento de capacitar. Ele sabe o momento que Ele vai te dar. Às vezes, você quer algo, meu Deus, eu queria, Senhor, um carro assim. E você está lá na bicicleta. Ainda o Senhor diz: ainda não é hora, eu vou te dar a hora. Vai chegar o tempo perfeito na sua vida de você ter o carro e não se desviar. Porque tem pessoa que é assim, às vezes, não todos, queridos, é fato. Mas um ou outro, às vezes, Deus não dá porque ele vai se perder com... Quantos se perderam na nossa caminhada que nós vimos aqui? Por pouco, por tão pouco. Não voltaram para adorar. Não voltaram para agradecer. Então, a resposta para a nossa geração é uma alma desejosa ao Senhor. Uma busca verdadeira. Verso 3: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista está ali e observa a criação. O pardal é uma ave comum, de pouco valor. A gente não vê ninguém procurando, caçando pardal para colocar na gaiola, né? Embora não é legal, né? Deixa o bichinho voar, mas ele não tem um valor comercial, como o trinca-ferro, né? Trinca-ferro, eles andam em tudo que é canto para buscar um trinca-ferro, aí trocam um caminhonete por trinca-ferro, e é um curió, mas o pardal não tem valor. Tem gente que fala assim: esse pardal é uma praga. A andorinha era uma ave migratória, inquieta. Ela não para em lugar nenhum. Quando baixa a pressão atmosférica, quando a umidade do ar sobe, vai precipitar chuva, as andorinhas começam... Quem nunca viu as andorinhas nos fios ali, de poste ali, dando revoada? Porque os insetos ficam com as asinhas mais pesadas, elas estão mais embaixo, elas vêm para... A alimentação está mais embaixo, então elas vêm pegar as alimentação.
E a palavra vai dizer que, em Mateus 10, 29, o Senhor Jesus dizendo assim, ó, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, por um asse ou por um ceitil, que depende da tradução. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. O Senhor já dizendo o seguinte, olha, eles podem não ter valor nenhum, mas se o Senhor não quiser, não acontece nada. Nenhum deles cairá se o Senhor não quiser. O Senhor conhece todas as coisas, Ele está sondando o nosso coração, Ele sabe tudo. Então ele escolhe um lugar seguro, o pardal, ele quer um lugarzinho seguro, ele prefere o seguinte, não vou fazer aqui, que chove, eu vou por um beiral. Ele escolhe o beiral das casas. Meu pai não tinha, pastor Marcos, acho que se lembra, não tinha forro no beiral da casa dele. Todo dia, final de tarde, ele estava com uma garrafa PET, batendo na calha, pá, pá, à noite, para o pardal sair e não voltar mais, porque sujava tudo. Meu Deus, esses pardais, a criação do Senhor, que procurava só um lugar seguro para fazer o seu ninho, e ele encontrou um habitat na tenda do Senhor, e o salmista está ali. O pardal encontrou casa em andorinha, fez ninho para si, onde podia acolher os seus filhotes. A andorinha, ela é inquieta, assim como eu e você. Na nossa inquietude, as pessoas podem olhar e dizer o seguinte, não tem valor nenhum. O pardal até tem mais valor. Aos olhos da sociedade, às vezes você não tem valor nenhum. Aos olhos da sociedade, você talvez é uma pessoa inquieta. Aos olhos da sociedade, talvez você, na sua inquietude, você querendo algo do Senhor. Saiba que se para o pardal e para a andorinha ele encontrou lugar, você também pode encontrar lugar no Senhor. Há um lugar para você. Há um lugar nele para você. Há um lugar no Senhor. Há um lugar. Você conhece a música? De descanso em ti. Lugar de refrigério em ti. Esse lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. A gente às vezes não consegue achar um lugar para nossa inquietação, para o nosso medo, mas está tudo no Senhor. Nós encontramos nele um lugar para todas as nossas respostas, porque o Senhor cuida de nós, Ele tem cuidado, há um cuidado dEle para conosco. Então a própria andorinha, na sua inquietação, ela encontrou lugar. Tem um ditado que diz que uma andorinha não faz verão. Uma andorinha não faz verão, porque sozinho nós não conseguimos mudar a história, a sociedade. Mas nós, como igreja do Senhor, nós podemos fazer muito. Nós, como igreja, as andorinhas vêm e só anunciam um novo tempo, uma nova estação. Eu e você, como estamos cheios do Espírito, quando estamos aqui, bradamos em unidade, na única fé, numa única certeza, nós movemos o céu e anunciamos uma nova estação.
Como unidade, nós anunciamos uma nova estação, um novo tempo, uma nova história. Podemos declarar como unidade que vidas serão curadas, vidas serão libertas, pessoas serão salvas verdadeiramente. Então, nós podemos fazer muito no Senhor, porque o nosso lugar é nele. Nele nós podemos todas as coisas. Verso 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então esse salmista, ele tinha a ciência desse privilégio. Ele podia estar na casa do Senhor. Milhares estavam fora, mas ele estava ali perto da presença. Por mais que ele não pudesse estar dentro do Santo dos Santos, na glória como eu e você podemos estar, ele tinha certeza do privilégio. E a pergunta que eu faço a você, será que nós temos essa certeza? Será que nós temos essa ciência desse privilégio que eu e você temos? De saber que nós somos templos do Espírito Santo? E que nós somos filhos de Deus, herdeiros e corredeiros em Cristo? Saber que nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Como disse Paulo, já tive fome, já passei por várias coisas, mas a certeza que eu tenho é isso, que tudo posso naquele que me fortalece. Há um fortalecer do Senhor para mim e para você. Por menor que sejamos, por maior complexo de inferioridade que você tenha, achar que talvez o pardal tenha mais valor do que você, saiba que o Senhor te escolheu. O Senhor, quando resolve fazer um banquete, o Senhor Jesus faz uma parábola. Ele diz o seguinte: um senhor resolve fazer um banquete, e quando está tudo preparado, ele manda os seus servos, e os seus servos vão e mandou convidar. Chegou lá, um convidado disse: não, eu tenho que cuidar dos meus negócios. Outro disse: não, eu comprei aqui uma junta de bois, eu vou experimentá-la. O outro falou: não, eu vou casar, então eu tenho que ir para a festa. Em resumo, esse senhor, muito indignado, ele diz o seguinte: então saiam, falou aos servos, vão nos valados, chamem os coxos, os paralíticos, chamem os cegos, tragam todos. E eles chegaram, mas ainda há lugar. Então vai lá, tragam. O Senhor está chamando. Eu e você somos esses cegos, esses coxos. Eu e você somos essas pessoas que tínhamos defeitos, mas conhecemos ao Senhor. Nele nós somos santificados, retificados. Vimos verdadeiramente e agora enxergamos. Podemos andar verdadeiramente firmes na rocha e num propósito. Enquanto o povo de Israel não quis, enquanto os convidados verdadeiros não quiseram, Ele nos chamou, e ainda há lugar. Há lugar ainda, há lugar. Há cadeiras para serem preenchidas, há lugar. Nós precisamos proclamar a verdade do Evangelho, ainda há lugar, porque ele fala em outra parábola que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então o salmista entende o privilégio de adorar, que ele pode adorar. Eu e você precisamos entender esse privilégio verdadeiramente, entender de coração que nós conhecemos ao Senhor. Verso 5, por aqui eu vou parar. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Salmos 27 vai dizer assim:
Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, esse é um salmo de Davi, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Paulo vai dizer: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Bem-aventurado é o homem cuja força está no Senhor. Ele sabe que, embora ele tenha muitos exércitos ao seu dispor, muita estrutura ao seu dispor, a verdade nele e o conhecimento dele está no Senhor. A certeza dele está no Senhor. A força dele está no Senhor. O Senhor, queridos, é muito maior do que nós podemos imaginar. E as pessoas às vezes entendem que esse é o meu Deus. O meu Deus compra. O meu Deus faz. Pobre homem. É bom poder ir num restaurante, poder pagar sem... E não saber que não vai faltar. É bom andar de carro bom, é bom ter casa boa, é bom, é ótimo. Mas não tenha confiança nisso. A sua confiança precisa estar no Senhor. É uma palavra dele define toda a trajetória humana, uma palavra dele muda toda a história, uma palavra dele cria, uma palavra dele transforma. A palavra do Senhor é muito maior do que os bens desse mundo, as vontades desse mundo. A ponto de que o salmista vai dizer: quão sondáveis são, quão amáveis são os teus tabernáculos. Ah, Senhor, a tua presença é grande. A tua presença é tudo, é a tua presença. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, e Deus meu. Essa é uma canção antiga que ela retrata exatamente esse salmo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, mas eu encontrei os altares do Senhor. Você encontrou o altar do Senhor?
Você vai ficar mais firme nesse altar? Você vai querer crescer mais nesse altar? Se coloque de pé. O verso vai dizer assim, verso 10. Pois um só dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então ele entende que um dia no átrio do Senhor era melhor do que 1000 em qualquer lugar. Nós precisamos entender que na presença do Senhor, um dia, na presença dele é melhor do que 1000 lá fora. Então, os valores do reino de Deus, eles são diferentes dos valores dos reinos desse mundo. O maior serve o menor, o rico é pobre, o pobre é rico, o viver é morrer e o morrer é viver. O ganho é perda e a perda é ganha. O choro é alegria. O chorar é de alegria. E aqui nós somos o lugar onde o fraco é forte. Então nós entendemos aqui que é inverso os valores do reino de Deus em relação aos valores do reino do mundo. Então precisamos entender que estar na presença de Deus é algo que eu e você precisamos querer todos os dias. É uma busca diária. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil essa busca, essa igreja estava com gente saindo pelas janelas. Hiperlotada, como dizia pastor, saudoso pastor, hiperlotada. Mas a luta é diária. A desmotivação é diária, o cansaço é diário. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar continuamente, constantemente no Senhor. Amém?